Beleza, minha gente, olha só. Fizemos um primeiro vídeo falando da primeira lei de Ohm e agora vamos fazer um segundo vídeo falando da segunda lei de Ohm, tá? Essas duas leis são extremamente importantes, pessoal. É a base praticamente de toda a elerodinâmica, tá em cima dessas leis de Ohm, tá? Então, o entendimento disso tem que ser com muito carinho. Lembra da dica que eu já falei? É importante que você assista o vídeo 2 vezes. Da primeira vez você assiste o vídeo de forma contínua. Na segunda vez você assiste o vídeo pausadamente, pausando o vídeo e anotando no caderno as principais observações, as coisas que estão na TV, para você ir fixando o conteúdo. É muito importante que você faça essas duas etapas, principalmente se você é uma pessoa que já tem dificuldade nessa parte da física. Beleza, gente? Vamos lá. Então, olha só. Primeira coisa é o seguinte. Vamos relembrar esse circuitinho aqui que eu já tinha mostrado para vocês em vídeos anteriores, né? Esse circuito mostra o deslocamento das cargas elétricas, né? Então você vai ter a carga elétrica chegando aqui com maior potencial elétrico. O que é com maior potencial elétrico? Maior energia potencial por cada coulomb. Então, ter um maior potencial significa que cada coulomb transporta uma quantidade maior de energia potencial elétrica, tá? Então, olha só que interessante. Quando você tem essa carga passando aqui, parte dessa energia potencial vai ser dissipada e você então vai ter as cargas entrando com maior potencial e saindo com menor potencial. Quando vem aqui na pilha, aqui nesse trecho a gente assume que não tem perda, aqui não teria perdas, tá? Porque é um condutor perfeito, então a gente admite que nesse trecho não tem perdas. Então, chega com menor potencial, a pilha repõe a energia perdida, tá? E sai novamente com maior potencial, tá? E aí você vai ter o conceito de DDP, isto é, diferença de potencial, tá? Então olha só que interessante. Se eu chego para você e falo a DDP daqui para cá é de 1,5 volt. Isso quer dizer que cada coulomb que passa aqui perde 1,5 joules. Então, olha bem o que eu estou falando. Se a DDP aqui é 1,5 volts, isso significa que cada coulomb que passar ali perdeu 1,5 joules. Tá bem? Bom, aqui... E se a DDP aqui for 1,5, a DDP aqui também é 1,5. A diferença é que aqui ele perde 1,5 joule por coulomb e aqui ele repõe, ele devolve para o circuito 1,5 joule por coulomb, isto é, 1,5 volts. Então, a DDP, pessoal, ela indica qual a energia que está sendo perdida ali por coulomb, a energia perdida por coulomb. Se eu quiser calcular qual é a energia mesmo, eu teria que saber e multiplicar quantos coulombs passaram ali. Mas a ideia não é essa agora, nesse momento. Bom, a ideia nossa é falar desse amigo aqui. Esse amigo aqui é o resistor. O resistor foi o foco de estudo do Ohm, George Simon Ohm. O que acontece, pessoal? Repara, esse resistor ele oferece uma dificuldade para a carga passar. Esse resistor oferece uma dificuldade para a carga passar. É um tanto quanto sensato achar que se eu tiver um resistor pequeno, curto, e se eu tiver um resistor longo, qual deles vai ter maior dificuldade? Isto é, qual deles vai oferecer maior resistência? Se o resistor é curto, a quantidade de colisões aqui é menor. Se o resistor é longo, a dificuldade do caminho é maior. Então, a gente sabe que a resistência de um resistor é maior para um resistor de maior comprimento. Beleza? Bom, a outra coisa que é assim, ó, aqui nessa minha animação, eu só tive um caminho.
Mas e se esse negócio tivesse uma área bem grande, uma área de seção transversal bem grande? Se tivesse uma área de seção transversal bem grande, as cargas teriam vários caminhos para passar. Então, numa área grande, as cargas têm vários caminhos para passar. Mas conforme a seção vai diminuindo, o número de caminhos para passar diminui. Então, observa que conforme você tem uma área grande, a resistência é pequena. Se você tem uma área pequena, você tem poucos caminhos para a carga passar. Então, a resistência aumenta quando a área da seção transversal diminui. Tá bem? Então, vê se isso fica lógico na sua cabeça. Num comprimento maior, eu vou ter um caminho mais difícil, porque eu vou ter mais dificuldade para passar. E num caminho cuja área é muito pequena, eu tenho poucos caminhos aqui para passar, poucos corredores desse para passar. Então, numa área muito pequena, a resistência é grande. Beleza? Bom, então, foi essa a ideia de Ohm. Ele falou que a resistência era diretamente proporcional ao comprimento da resistência e a resistência era inversamente proporcional à área da seção transversal. Bom, com isso, meninos, ele então vai montar uma fórmula relacionando resistência, área e comprimento. Repara que eu já sei que é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Para eu transformar uma proporção numa equação, eu tenho que acrescentar uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade é o ρ. Não confunda. O R é a resistência elétrica do resistor. O ρ é a resistividade do material. Se liguem, o ρ é a resistividade do material. Para cada material diferente, eu tenho uma resistividade diferente. Materiais mais mal condutores vão ter maior resistividade. Materiais bons condutores vão ter resistividades baixas. Bons condutores vão ter resistividade baixa. Tá bem? Bom, meninos, aqui a gente tem uma tabela, tá? É interessante entender que a resistividade, ela está associada à temperatura. Então, ó, o quadro a seguir apresenta alguns materiais e suas resistividades a uma temperatura de 20 graus Celsius. Mas por que, professor, essa associação? O que acontece, pessoal? A estrutura atômica, ela não está parada, ela está vibrando. Quando a temperatura é baixa, a chance de colisão aqui do elétron com a estrutura é menor. Quando a agitação é maior, que a temperatura aumenta, a chance de colisão do elétron com a estrutura também aumenta. Então, quanto mais agitada a estrutura do material, maior vai ser a resistividade desse material. Tá? Então a resistividade ela vai estar sempre associada a uma temperatura. Se eu mudar a temperatura, a resistividade muda e automaticamente o valor da resistência também muda. Tá? Bom, aí o que acontece? Bom, você vai pegar materiais aqui, por exemplo, ó, se você pegar a prata, que é um bom condutor, a resistividade dela é 1,6 vezes 10 a menos 8 Ohm vezes metro. Já se você pega um material, por exemplo, que é isolante, aqui é 10 a menos 8, hein? Você pega o material isolante, a resistividade vai de 10 elevado a 11 a 10 elevado a 18, tá? Então, bons condutores, pequena resistividade, maus condutores, grande resistividade, tá bem? Bom, aqui, pessoal, a gente tem os semicondutores, né? Os semicondutores, eles têm uns comportamentos um pouco estranhos no quesito temperatura. Normalmente não se aborda isso no ensino médio tradicional. Talvez no ensino médio de um curso técnico vai se falar sobre essa condição da resistividade dos condutores, como é que ela muda em função com a temperatura. Ela muda um pouco diferente dos outros, tá bom? Bom, aí galera, para a gente poder ver se a gente entendeu direitinho a segunda lei de Ohm, nós vamos executar um exemplo aqui para ver se está claro na cabeça de vocês. Um resistor de 5 ohms é constituído de um fio de 7 centímetros. Então, um resistor de 5 ohms é constituído de um fio de 7 centímetros de comprimento.
E seção transversal 0,5 milímetros quadrados. Qual é a resistividade do material de que é feito esse resistor? O maior problema que a gente tem nessas questõezinhas aqui, pessoal, são unidades. Porque, repara, aqui está milímetro quadrado, aqui está centímetro e aqui está ohm vezes metro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer nessas questões é corrigir as unidades, tá? Então, vamos lá, ó. 7 centímetros seria 7 vezes 10 a menos 2 metros. 0,5 milímetro quadrado é 0,5 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Mili é milésima. Normalmente, milésima é 10 a menos 3. Só como que é milímetro ao quadrado, então fica 0,5 milímetro quadrado, 0,5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Uma vez organizadas as unidades, nos resta jogar as coisas na equação. Então, ó, tem que lembrar, centímetro, 10 a menos 2 metros, milímetro, 10 a menos 3 metros. Só que milímetro quadrado, 10 a menos 6 metro quadrado. Tá bem? Inclusive, se fosse milímetro cúbico, seria 10 a menos 3 ao cubo. É assim que a gente vai fazendo a mudança de unidade nessas situações. Bom, com isso agora, pessoal, já que arrumamos aqui os valores, podemos jogar tudo na nossa fórmula da segunda lei de Ohm. Ele deu que a resistência era 5, ele deu que o ρ, aliás, ele deu que o ρ não, o ρ é o que ele quer, o L, 7 vezes 10 menos 2 e o A, 0,5 vezes 10 menos 6. Se eu substituir tudo bonitinho aqui, eu faço uma dica, pessoal. Para a gente não se perder nessas potências na hora de fazer as jogadas ali com os números, a dica que eu dou é, ele quer o ρ, né? Então, se ele quer o ρ, o A vai passar para lá multiplicando, o L vai passar dividindo. Então fica A vezes R sobre L. Arruma a equação com as letras primeiro, depois bota os números. Você gasta menos tempo, gasta menos espaço também, tá? Você otimiza o seu tempo quando você faz isso. Fazendo essa continha, vai dar 3,6 vezes 10 a menos 5 ohm vezes metro, que é a alternativa A da nossa questão. Beleza, gente? Então, essa é a segunda lei de Ohm. Essa segunda lei tem umas aplicações práticas bem interessantes, tá? Que a gente fica, mas, poxa, eu não posso usar um fio muito longo. Realmente, se você for usar um fio muito longo, você vai aumentar a resistência daquele fio. Tá? Então, tem umas aplicações práticas interessantes para a gente estar trabalhando com essa segunda lei de Ohm. Beleza, gente? No mais, tudo de bom para vocês, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!